Problemas técnicos. Bom, certo. Como eu falei, meu nome é José Klinger e eu vou apresentar com o Pedrian a sessão sobre hemorragia digestiva baixa. Bom, é, a hemorragia digestiva é um tema muito importante para a nossa formação, né? Já que é uma emergência médica, independentemente da faixa etária que ela vai ocorrer, e também apresenta altos índices tanto de morbidade quanto de mortalidade, além de uma frequência alta de internações, o que vai representar um custo diário bastante elevado ao sistema de saúde, né? E o que seria a hemorragia digestiva baixa? Historicamente, a hemorragia digestiva baixa, ou HDB, como eu vou falar daqui para frente, para ficar mais rápido, né? Ela é definida como um sangramento originado distalmente ao ângulo de Treitz. Mas o que é o ângulo de Treitz? Ele é o ângulo formado pela flexura do adeno jejunal, que divide o TGI superior do inferior. Só que, recentemente, com a chegada de novos métodos de investigação endoscópica e outras maneiras de investigação do intestino, né, como a própria cápsula, uma mini câmerazinha que os endoscopistas podem usar, tem sido proposta uma mudança para a caracterização da HDB como um sangramento que vai ocorrer distalmente à papila iliocecal. Ou seja, seria um sangramento que ocorre no intestino grosso. Falando um pouco sobre as estatísticas dessa patologia, ela corresponde a 20% dos casos de hemorragia gastrointestinal, possui uma incidência com necessidade de hospitalização de aproximadamente 21 casos a cada 100 mil adultos nos Estados Unidos, segundo os principais artigos que tratam sobre o assunto. Ela ocorre principalmente em idosos. Ela é comum principalmente nas idades acima de 60 anos e abaixo de 80. Inclusive, nós tivemos um presidente que morreu de diverticulite, que pode provocar HDB, que foi o Tancredo Neves, nosso primeiro presidente. Após a democratização. Enfim, o sangramento costuma ser autolimitado, né? E ele cessa espontaneamente em cerca de 80% dos casos. Mas ainda assim ele apresenta uma mortalidade de 2 a 4%. O quadro clínico dessa patologia ele é bastante variável, com sintomas que vão desde hematoquesia, que é a presença de pequenas quantidades de sangue vermelho vivo nas fezes, o que pode sugerir um sangramento no intestino delgado, no cólon, ou até mesmo um sangramento no retal. Ou também, em casos mais específicos, ele pode sugerir um sangramento na parte alta do tubo digestivo, mas um sangramento, para ter essas proporções, teria que ser um sangramento muito importante e estar muito ativo, e gerar uma perda de volume sanguíneo, o que com certeza caracterizaria problemas volêmicos para o paciente. A enterorragia também, ela pode causar uma instabilidade hemodinâmica, né, que pode trazer a necessidade de uma transfusão sanguínea. Mesmo sabendo que a maioria dos sangramentos do trato gastrointestinal é facilmente controlado e que muitas vezes a hemorragia adjacente ela é autolimitada, deve ser sempre, como está ressaltado aí, sempre, deve ser encarado todo caso como potencialmente grave. A HDB ela pode ser classificada em aguda ou crônica. A aguda, ela tem um início súbito, muito rápido, e costuma ter uma duração de aproximadamente 3 dias, até 3 dias. Mais do que isso se considera, entra na classificação crônica. E ela pode resultar em instabilidade clínica, anemia, e pode ser necessária a hemotransfusão para se chegar a um equilíbrio volêmico do paciente. Já na hemorragia digestiva baixa crônica, o sangramento ele acontece por um período mais prolongado, com a forma mais lenta ou intermitente. As principais manifestações clínicas
são a pesquisa de sangue oculto positivo nas fezes, episódios de melena, que são fezes com coloração bem escura, parecendo cor de Coca-Cola mesmo, ou pequenos sangramentos visíveis pelo reto. Isso seria bom. Dando início à parte da etiologia, aproximadamente 60% das hemorragias digestivas baixas tem como causa lesões no orifício anal, como, por exemplo, hemorroidas e fissuras. Câncer coloretal fica em segundo lugar com 11%, ou seja, muito menos frequente, né? E menos ainda nós temos colites, pólipos e doença diverticular. Com relação à hemorragia digestiva baixa aguda, a forma mais comum de apresentação é a de sangramento vermelho vivo pelo reto. As duas principais etiologias tradicionalmente são a doença diverticular e as angiectasias, que são dilatações de veias ou artérias. Contudo, estudos recentes, como de Auk et al., elas apontam e têm demonstrado que tem uma menor incidência de angiectasia como causa da HDB em relação a outras etiologias. Ou seja, a angiectasia vem sendo preterida, assim, ela tem aparecido menos frequentemente como causa dessa hemorragia. O câncer de cólon e pólipos vem à frente, com 18%. A doença diverticular é a primeira, né, com 30%. As colites, com 17%. As hemorragias sem diagnóstico, ainda com 16% dos casos. E as angiectasias vêm já em quinto lugar, com apenas 7%. Ou seja, os estudiosos estão ainda vendo, assim, eles não estão, a angiectasia está sendo cada vez menos frequente como causa da hemorragia. A etiologia da hemorragia digestiva baixa, ela varia conforme a faixa etária. Pacientes acima de 60 anos, elas apresentam mais frequentemente sangramento por doença diverticular, angiodisplasia, que são mais formações vasculares adquiridas do tubo digestório, causadas basicamente por obstrução crônica das veias da submucosa. Essas veias vão anastomosando e vão criando veias que são mais fáceis de serem rompidas e causando o sangramento, né? Além disso, a neoplasia coloretal também é importante em pacientes dessa idade. Já em pacientes mais jovens, temos a doença hemorroidária e a doença inflamatória do intestino como mais comuns, como etiologias mais comuns para esse tipo de hemorragia. É interessante a gente perceber que a apresentação clínica do paciente pode dar indícios sobre a etiologia. Na hemorragia digestiva baixa, a gente sempre tem que avaliar se a hemorragia ela é acompanhada ou não de diarreia. As não associadas à diarreia, elas não apresentam um processo inflamatório associado. Por exemplo, doenças diverticular, angiodisplasias, colopatias isquêmicas em fase inicial, lesões tumorais. Essas lesões, elas não apresentam um processo inflamatório e não vão vir acompanhadas por diarreia. Já as que apresentam um processo inflamatório são caracterizadas justamente pela diarreia. O intestino delgado ele é responsável por 1 a 9% dos casos de enterorragias, e as causas mais comuns estão disponíveis nessa tabela. Essa tabela, eu não botei a referência, eu vi foi no tratado de... Foi no livro de clínica da USP, no quarto volume. Desculpa, as referências estão no final, de qualquer forma. Mas as causas mais comuns da hemorragia digestiva baixa vão ser a doença diverticular dos cólons, colite isquêmica, angiodisplasia, neoplasia coloretal, hemorroidas, como a gente já sinalizou anteriormente, né?
Eu tô falando muito rápido, eu acho que enfim. Não, tá não. Beleza. A avaliação clínica inicial do paciente. Bom, primeiramente, em pacientes instáveis, que estejam com hemorragia aguda grave, antes dos procedimentos diagnósticos, você deve fazer uma avaliação inicial, seguir o mnemônico do XABCD do trauma, né, avaliar insegurança, vias respiratórias, respiração, circulação, e a ressurreição, a ressuscitação do paciente, caso seja necessário, né? Uma vez que a estabilidade hemodinâmica seja alcançada, esse paciente deve ser avaliado para um risco de recorrência dessa hemorragia, né? E, se possível, se estabelecer a fonte do sangramento. A avaliação inicial é bem difícil, já que a apresentação dos pacientes é bastante variável e as ferramentas de classificação de risco, no momento, são imperfeitas e as ferramentas para se interromper o sangramento antes de se realizar uma endoscopia são bastante limitadas. A avaliação do estado hemodinâmico do paciente ela é realizada, né, pela aferição dos níveis de pressão sanguínea, batimentos cardíacos e sinais de hiperperfusão de órgãos, como sinais, esses, por exemplo, seriam estado mental alterado, enchimento capilar aumentado, diminuição do débito urinário e aumento do lactato sérico. É importante também lembrar que pacientes idosos ou sobre uso de medicação hipertensiva podem não se tornar taquicárdicos em caso de perda de volemia. Tem que se atentar a isso, né? Mas todos esses 4 sinais aqui são importantes no caso na avaliação clínica inicial. Sangramentos volumosos, eles vão se traduzir na clínica através de alguns sinais, como, por exemplo, de instabilidade hemodinâmica, como palidez, taquicardia, dispneia, taquipneia, hipotensão arterial e síncope. A perda do volume, obviamente, deve ser reposta pela introdução do catéter intravenoso, através do qual vão ser administrados líquidos para se recuperar o volume de sangue perdido, ou se fazer diretamente uma transfusão sanguínea necessária, né? Se caso seja necessário. Uma vez que se alcança, né, a estabilidade hemodinâmica do paciente, vai se iniciar a investigação clínica da história desse paciente. E na anamnese é importante questionar a duração dos sintomas, a recorrência desses sintomas que o paciente está sentindo, a quantidade de perda sanguínea, se há mudança no hábito intestinal, se o paciente tem antecedentes de radioterapia, se ele usa medicações que estão associadas com maior risco de sangramento, como AS, anticoagulantes, AINES, e se o paciente tem antecedentes de doenças gastrointestinais. Geralmente, os pacientes com HDB eles não apresentam dor, mas caso haja uma história prévia de dor abdominal, perda de peso, febre, diarreia, obstrução intestinal, essas são informações importantes, né, numa tentativa de um diagnóstico diferencial da causa da hemorragia. Se ela, por acaso, ela é inflamatória, infecciosa, ou se ela advém de uma neoplasia. Na realização do exame físico do paciente, deve-se incluir um exame retal minucioso, com investigação e toque da região perianal, para a caracterização tanto da perda sanguínea, quanto para o diagnóstico de alguma patologia orificial. É importante lembrar que patologias malignas, neoplasias malignas, desculpe, elas são detectáveis no toque retal em até 40% dos casos. Uma avaliação laboratorial inicial, ela vai constituir no hemograma e no coagulograma. Já em pacientes que apresentem instabilidade hemodinâmica, deve-se acrescentar também dosagem de eletrólitos, lactato e gasometria inicial. Essas foram minhas referências e é isso. Agora acho Excelente, que... Klinger. Vou completar aqui a metada, viu? Beleza. Acho que você tem que sair antes.
Todos podem ver o slide em tela cheia? Sim, tá em tela cheia. Perfeito. Todos podem me ouvir também? Sim. Ótimo. Primeiramente, boa noite a todos e muito obrigado pela presença. E um agradecimento especial ao José Klinger pela excelente palestra que ele deu. Vamos dar continuidade, então, falando um pouco mais sobre o diagnóstico e o tratamento da hemorragia digestiva baixa. Por favor, sinta-se à vontade para me interromper ou falar qualquer coisa à medida da apresentação. Não existe lugar melhor para começar minha apresentação do que por onde um ponto que José Klinger tocou na dele, que é a estabilização do paciente. E eu faço questão de repetir esse ponto, porque ele deve ser considerado prioridade no manejo da HDB sendo a hemorragia digestiva baixa. Essa estabilização, ela visa principalmente corrigir a instabilidade hemodinâmica, se presente, e os distúrbios ela associados. Então, uma prática muito comum nesse sentido é a ressuscitação fluídica intravenosa, como o Klinger já falou. Essa ressuscitação fluídica ela é feita normalmente por acessos calibrosos em veias periféricas, objetivando um aumento de pressão de uma pressão acima de 80 milímetros de mercúrio, e o fluido de escolha são os cristalóides, já que ensaios clínicos randomizados com o uso de colóides demonstraram que eles não apresentam índices muito melhores de mortalidade do que com o uso dos cristalóides, e eles são mais caros. Então, a gente dá opção para os cristalóides. Como o Cleiton já falou, outra medida que é frequentemente necessária na estabilização do paciente é a transfusão sanguínea. Segundo a OCK e colaboradores, muito embora a transfusão sanguínea seja frequentemente necessária na estabilização do paciente com HDB, existem poucas estratégias específicas para HDB no quesito de transfusão sanguínea. Contudo, pesquisas que observaram pacientes com hemorragia digestiva alta observaram que esses pacientes eles costumam se beneficiar de uma estratégia de transfusão sanguínea restritiva, ou seja, quando a transfusão sanguínea se faz quando a hemoglobina do paciente está entre 7 e 8 gramas por decilitro, em contraparte a uma estratégia de transfusão mais liberal, quando a transfusão se dá quando a hemoglobina do paciente está entre 9 e 10 gramas por decilitro. Então, como deu certo na HDA, o pessoal decidiu adotar para HDB. Contudo, outras pesquisas elas indicam que pacientes que têm problemas cardíacos de oxigenação do miocárdio, isquemia miocárdica, e pacientes que passam por um sangramento muito maciço, eles costumam se beneficiar de uma estratégia de transfusão sanguínea mais liberal, ou seja, quando a hemoglobina do paciente está entre 9 e 10 gramas por decilitro. Algumas fontes põem entre 9 e 11. A gente também deve atentar ainda nesse quesito de transfusão sanguínea na questão das coagulopatias. Então, caso o paciente tenha, por exemplo, o INR acima de 1,5, a gente pode tentar transfundir um CCP, ou as plaquetas abaixo de 50 mil, a transfusão de plaquetas, importante. E atentar, evidentemente, para a oxigenação do paciente por meio da oximetria. Perfeito. Tendo o paciente estabilizado, vamos agora para o método diagnóstico propriamente dito. Outra curiosidade é que essa estabilização do paciente e essa avaliação clínica inicial, segundo Costa e colaboradores, ela deve acontecer concomitantemente. Então, você faz a avaliação enquanto você estabiliza o paciente. O primeiro método diagnóstico não poderia ser outro, colonoscopia. A colonoscopia é considerada o procedimento de escolha na presença de sangramentos gastrointestinais baixos, sendo inclusive recomendada pelo American College of Gastroenterology como sendo o procedimento de escolha nesse caso nesse ocorrido, nessa comorbidade. Ele é um procedimento válido tanto para o tratamento quanto para diagnóstico, a gente vai discutir isso um pouco mais à frente. Tem uma precisão diagnóstica variando de 72% a 86%, e ele é feito preferencialmente em pacientes que apresentem estabilidade hemodinâmica, de modo que você possa fazer o correto preparo, a correta limpeza do cólon. Esse exame deve ser feito preferencialmente depois da limpeza colônica. Essa limpeza colônica do cólon, ela pode ser feita tanto por via oral, como por sonda nasoenteral, ou ainda, segundo a clínica médica, pelo uso de enemas. E as soluções mais usadas seriam o polietileno glicol, o PEG, ou o manitol. Pontos positivos e pontos negativos da colonoscopia. Vamos começar pelos pontos positivos. Talvez o maior deles seja que a colonoscopia, além de ser um método diagnóstico, ele também permite a terapêutica. Então, você pode, por exemplo, realizar a hemostasia pela colonoscopia e ainda coletar amostras patológicas. Além disso, a colonoscopia ela permite a visualização direta do trato gastrointestinal, permitindo, inclusive, a visualização de estigmas de sangramento, como, por exemplo, coágulos aderidos, vasos visíveis ou hemorragias ativas. Em se tratando dos pontos negativos agora,
Talvez o maior deles seja a necessidade do preparo intestinal. Segundo Costa e colaboradores, os pacientes que não apresentam um correto preparo intestinal, eles não têm uma eficácia tanto no diagnóstico quanto na terapêutica da colonoscopia diminuídas. Segundo ainda Costa, o sucesso de terapias endoscópicas em pacientes que não apresentam preparo intestinal é de apenas 21%. Ademais, a gente apresenta riscos associados à sedação, perfuração e sangramento, e também o colonoscópio ele não é capaz de ver todo o trato gastrointestinal. Então, já no intestino delgado, ele já não consegue visualizar boa parte dele. Isso vai ser um problema como a gente vai poder ver mais à frente. Perfeito. Existe um grande debate sobre o tempo ideal de você fazer uma colonoscopia. Como vocês podem ver aqui pelo título do slide, cedo versus tarde, existe uma discussão sobre os benefícios de você fazer uma colonoscopia precoce, ou seja, dentro das primeiras 24 horas, sobre os benefícios de você fazer uma colonoscopia eletiva. Os estudos eles demonstram, de fato, que a colonoscopia precoce ela apresenta melhoras na identificação de sangramento e até mesmo melhoras nas taxas de sucesso da terapia endoscópica. Contudo, essas mesmas pesquisas elas falham em dar grandes benefícios, grandes pontos positivos para a colonoscopia precoce em relação à eletiva, quando se trata de questões mais importantes, como, por exemplo, taxa de ressangramento, necessidade de cirurgia ou morte. Nesse sentido, a precoce e a eletiva, elas são bem parecidas. Tanto é que as revisões de literatura, elas demonstram que as complicações associadas a procedimentos colonoscópicos é baixa tanto para uma quanto para outra. Aqui uma tabelinha para demonstrar o que eu estou falando. Essa tabela aqui foi retirada de Aoki e colaboradores. E ele apresenta 5 estudos que comparam justamente a colonoscopia eletiva, a colonoscopia precoce sobre a colonoscopia eletiva. RCT é ensaio clínico randomizado, tá, galera? Percebam que, em se tratando da localização do sítio de sangramento, realmente existem algumas diferenças. Algumas pesquisas, elas realmente pegam a diferença da eletiva para a precoce. Idem para a intervenção endoscópica. A gente vê aqui algumas diferenças. Contudo, para questões como necessidade de cirurgia, ressangramento, eventos adversos e mortalidade, os dados eles não foram conclusivos, não foram significantes. NS significa non significant. Perfeito. Agora que a gente já discutiu... outro detalhe é que, muito embora exista essa luta sobre se a colonoscopia precoce é melhor que a eletiva e vice-versa, a maioria das fontes que eu vi, incluindo Clínica Médicos da Terca, recomendam que a colonoscopia ela seja feita de forma precoce, justamente por essa pequena superioridade na identificação do sítio de sangramento. Agora que a gente já falou sobre o tempo ideal da gente fazer essa colonoscopia, vamos discutir quando ela é feita. Às vezes não é tão simples identificar se o sangramento ele ocorre no trato gastrointestinal alto ou no trato gastrointestinal baixo. A Clínica Médica até põe que pacientes com hematoquesia grave e instabilidade hemodinâmica, cerca de 10% deles têm, na verdade, foco de sangramento no trato gastrointestinal alto, enquanto o Zaterca ele põe 12%, o Clínica Médica põe 10%. Pensando nisso que o Zaterca ele define o seguinte manejo. Caso o paciente ele venha a você com hematoquesia grave, mais a instabilidade hemodinâmica, na verdade, a endoscopia digestiva alta deve ser o primeiro exame. E caso ela seja negativa, a gente parte para a investigação de outros métodos diagnósticos. Agora, caso o paciente venha até você com hematoquesia grave, porém hemodinamicamente estável, a colonoscopia é o primeiro exame. E caso ela dê negativo, a gente parte para a investigação pela endoscopia digestiva alta. Por que eu digo que depois da endoscopia digestiva alta, a gente parte para outros métodos diagnósticos, não especificamente para a colonoscopia? Porque ainda segundo o Zaterca e outras fontes, Strait, por exemplo, também diz isso, e o próprio Clínica Médica, na hemorragia digestiva baixa, quando o sangramento ele é muito volumoso, tende a se optar, na verdade, por uma arteriografia ao invés de uma colonoscopia. Enquanto se a hemorragia ela não for tão grande, não promover estabilidade hemodinâmica, não for uma hemorragia muito volumosa, na verdade, a gente opta por uma colonoscopia. Por que isso? Porque a eficácia da colonoscopia ela diminui com a vigência de um sangramento muito volumoso, enquanto a arteriografia ela precisa de uma taxa de sangramento ativo para poder ser eficiente. Só checando, vocês podem me ouvir, podem me entender? Sim, tranquilo. Sim, de boa. Beleza. Qualquer coisa, falem, por favor. Passando para outro método diagnóstico agora, a enteroscopia.
Segundo o Clínica Médica da USP, a exigência, vamos dizer assim, a recomendação inicial para se fazer uma enteroscopia é no caso de sangramentos que não foram identificados nem pela endoscopia digestiva alta, nem pela colonoscopia. Existem vários tipos, vamos dizer assim, de enteroscopia. Nós temos a enteroscopia convencional, que seria a push enteroscopy, e depois dela foram desenvolvidos outros métodos mais modernos, como a enteroscopia por balão único, a enteroscopia por balão duplo e a enteroscopia espiral. E a enteroscopia, de forma análoga à endoscopia digestiva alta e à colonoscopia, ela não permite apenas o diagnóstico, como também permite a abordagem de algumas manobras terapêuticas. E o enteroscópio é um instrumento que ele pode ser inserido tanto por via anterógrada oral, ou por via retrógrada ou anal. Anterógrada oral ou retrógrada anal. Falando mais especificamente de cada tipo de enteroscopia, começando pela enteroscopia convencional, a push enteroscopy. Nela, o enteroscópio ele é empurrado, vamos dizer assim, pelo TGI. O enteroscópio é esse instrumento longo aí de 200 a 250 centímetros de comprimento, e embora ele seja muito longo, no caso da push enteroscopy, não é possível visualizar toda a extensão do intestino delgado. Então, existem alguns pontos do intestino delgado que a push enteroscopy não acessa. E muito embora a push enteroscopy ela possa ser feita intraoperatorialmente, ela tem esse inconveniente de necessitar de uma laparotomia. Ou seja, ela pode apresentar complicações relacionadas à laparotomia, à enterotomia e ao ilho prolongado. Outro tipo de enteroscopia, enteroscopia por balão dessa vez, pode ser por balão único ou balão duplo. O enteroscópio está ligado a um ou dois balões, obviamente único 1, duplo 2. E o enteroscópio ele vai progredindo no TGI por meio da insuflação e desinsuflação desse balão. A insuflação e desinsuflação do balão promove a retificação das alças intestinais, o que meio que encurta o caminho a ser percorrido pelo enteroscópio. E, diferentemente da push enteroscopy, a enteroscopia por balão, ela sim permite a visualização de todo o TGI, de todo o intestino delgado, na verdade. Enteroscopia espiral. Nela, o sobretubo ele possui essa porção helicoidal que permite a estabilização e a progressão dele pelo TGI. E de forma análoga à enteroscopia por balão único, balão duplo, ele também permite a visualização de todo o intestino delgado. Perfeito. Passando aqui a uma nova modalidade de exame, cápsula endoscópica. Creio que o José Klinger também citou esse exame na apresentação dele. A cápsula endoscópica ela foi aprovada para uso clínico no ano de 2000, em um hospital da Inglaterra, e foi aprovada pela FDA americana em 2001. Ela consegue identificar lesões em aproximadamente 55 a 65% dos casos, e, segundo os ATERCA, existem basicamente 3 tipos de cápsula endoscópica. Uma é baseada em cada região anatômica do corpo, pré-esôfago, intestino delgado e cólon, e 5 empresas no mundo que comercializam esse produto. Cada uma dessas 5 empresas sediadas em países diferentes. Salvo engano, temos nos Estados Unidos, Japão, China, Coreia do Sul e Israel. Perfeito. Passando para os componentes da cápsula endoscópica. O sistema da cápsula endoscópica ele possui basicamente 4 componentes. A videocápsula em si, que vai ser ingerida e vai gravar as imagens, registrar as imagens. O gravador, que via de regra é portátil, vai ficar preso ao paciente aqui durante todo o exame para poder gravar as imagens registradas pela cápsula endoscópica. A estação de trabalho, onde posteriormente as imagens no gravador vão ser passadas, e o software para leitura e o lado do exame. O funcionamento desse exame ele é simples, ainda assim extremamente engenhoso. De modo geral, as imagens gravadas pela videocápsula vão ser transmitidas para o gravador. No caso da PillCam e da Endocapsule, PillCam e Endocapsule são 2 marcas de cápsulas, de cápsulas endoscópicas, galera. As imagens capturadas elas vão ser passadas para o gravador por meio de radiofrequência. Enquanto a Mirocam, que é outra marca de cápsula, ela transmite essas imagens por meio de fluidos corporais de eletrodos na pele. O gravador, como eu já disse, ele é compacto e vai ficar junto do paciente durante todo o exame. E as imagens, então, quando são recebidas pelo gravador, vão ser depois passadas para a estação de trabalho e, no final, laudadas pelo médico. Um adendo deve ser feito no questão de uma marca de cápsula, a CapsuleCam, que é uma marca americana. Ela tem um funcionamento bem singular quando se compara com as demais cápsulas endoscópicas. A CapsuleCam ela tem uma tecnologia wireless, que permite que o paciente ele não precise usar o gravador atrelado a si, preso a si. Porque as imagens elas ficam
gravadas dentro da própria cápsula. Qual é o problema? Isso faz com que a cápsula tenha que ser recuperada ao final do exame. Possivelmente, esse é o maior inconveniente da cápsula Chem. Inconveniente esse que não é dividido pelas demais marcas de cápsula. As demais cápsulas, depois que ingeridas, elas não precisam ser recuperadas, elas têm uso único. As imagens vão ser registradas pelo gravador. Segundo a Clínica Médica da USP, a indicação básica para você usar uma cápsula endoscópica é caso você queira analisar o intestino delgado do paciente, particularmente nos casos de sangramento de origem indeterminada. Porém, o Zaterka, ele decide detalhar um pouco mais essas indicações. Além de colocar esse sangramento de origem indeterminada, ele ainda põe outras indicações, como, por exemplo, na vigilância de síndromes polipoides, ou na suspeita de doença celíaca, ou quando essa doença celíaca ela é refratária ao tratamento, na suspeita de tumores no intestino delgado, ou na suspeita de doença de Crohn. Vistas as indicações, vamos agora para quando a cápsula ela não deve ser utilizada. Uma das maiores contraindicações é justamente no caso de obstrução e fístula do trato gastrointestinal, sejam elas suspeitas ou confirmadas. Outra contraindicação seria a gravidez. Como ainda não se tem certeza da segurança desse exame nas grávidas, pede-se que evite esse exame durante a gravidez. Ademais, o exame ele é relativamente contraindicado em pacientes com distúrbios de deglutição, inclusive crianças com dificuldade de deglutir. Nesses casos, a cápsula endoscópica ela pode ser inserida no paciente com a ajuda de uma endoscopia digestiva alta. Porém, o exame ficaria, obviamente, mais invasivo. E uma pequena observação aqui, mais como efeito de curiosidade, sobre os dispositivos médicos implantáveis. Antes se achava que dispositivos médicos implantáveis, como o cardiodesfibrilador ou o marca-passo cardíaco, davam contraindicações para a realização do exame. Porém, hoje em dia, depois de revisão de literatura, se mudou de ideia. Aparentemente não. Aparentemente é seguro nessa parcela nessa parcela da população. Contudo, a aquisição de imagens pela videocápsula, ela pode ser comprometida. Pontos positivos e pontos negativos da cápsula endoscópica. Como pontos positivos, talvez o maior deles seria que é um método pouco invasivo e, consequentemente, apresenta relativamente poucas complicações para o paciente. Agora, como ponto negativo, ela não apresenta a possibilidade terapêutica, diferentemente dos métodos que a gente viu até então. Além dela, apesar de ela poder gravar boas imagens, segundo a clínica médica, ela não é muito boa para a localização do local de sangramento. Além disso, ela tem a questão de ter um alto custo, segundo Costa e colaboradores. Outro método diagnóstico, angiografia por tomografia computadorizada ou angio-TC. Esse método está ficando cada vez mais popular no manejo da hemorragia digestiva baixa devido à popularização, vamos dizer assim, dos aparelhos de tomografia computadorizada em associação à rápida infusão de contrastes iodados. Segundo o Zaterka, esse método ele deve ser feito em pacientes hemodinamicamente estáveis. Ele requer uma taxa de sangramento arterial de ao menos 0,5 ml por minuto para poder demonstrar o extravasamento de contraste e poder ser diagnóstico. 0,5 ml por minuto, segundo o Zaterka. A clínica médica ele diminui essa taxa aí para 0,3 ml por minuto. Pontos positivos e pontos negativos desse exame. Começando pelos pontos positivos. Primeiramente, ele é minimamente invasivo. Ele apresenta uma disponibilidade maior quando comparada à angiografia por catéter. E, além disso, ele pode demonstrar neoplasias e malformações vasculares, além de proporcionar evidências de uma hemorragia recente, como sangue hiperdenso na luz intestinal. Além disso, na medida que ele é muito bom para identificar com precisão o local de sangramento, ele é bom também para poder mostrar a etiologia subjacente. E, portanto, é bom para poder planejar e direcionar os próximos passos da terapêutica. Indo agora para os pontos negativos, a gente tem que pensar que a hemorragia do paciente ele pode ser, vamos dizer assim, intermitente. Então, a primeira angio-TC, ela pode ser negativa, dando uma falsa impressão de que a hemorragia, vamos dizer, se cessou, e dando a necessidade de essa angio-TC ela ser repetida. Além disso, ocorre a falta de uma capacidade terapêutica, além de complicações, como, por exemplo, a possibilidade de induzir a nefropatia em pacientes com disfunção renal, ou a própria alergia ao contraste, além, evidentemente, da exposição à radiação devido à TC. Geral está acompanhando? Sim, estamos aqui. Valeu.
Pronto, agora para outro método diagnóstico, a arteriografia. Segundo os ATERCA, essa arteriografia ela tem a indicação básica do uso dela é nos casos que há um sangramento muito volumoso, um sangramento muito maciço, onde a endoscopia digestiva alta ou a colonoscopia ela não podem ser possíveis, ou nos casos de um sangramento persistente e recorrente com a endoscopia e a colonoscopia não diagnósticas. Para tanto, de forma análoga à angio-TC, a arteriografia ela deve ter um sangramento ativo, também de 0,5 ml por minuto. O sangramento ele pode ser detectado em 90% dos casos. Pontos positivos e pontos negativos desse exame. No caso dos pontos positivos, diferentemente da angio-TC, a angiografia ou arteriografia, ela permite sim a possibilidade de intervenções terapêuticas, por meio da infusão de vasoconstritores ou ainda pela embolização arterial. Além disso, ela não requer preparo intestinal, o que faz com que, de certo modo, nesse sentido, ela seja superior à colonoscopia. E no caso da hemorragia digestiva baixa, especificamente, devido à disponibilidade anatômica das artérias terminais, ela acaba sendo mais utilizada na hemorragia digestiva baixa. Segundo os ATERCA, na alta hemorragia digestiva alta, HDA, ela é um pouco mais desafiadora devido à presença de vários vasos colaterais. Quanto aos pontos negativos, existem registrados várias complicações relacionadas a esse exame, como, por exemplo, a isquemia intestinal, hematoma ou pseudoaneurisma, secção ou espasmo arterial, insuficiência renal aguda, trombose arterial ou a própria reação ao contraste. Passando para outro método agora, a cintilografia. A cintilografia é um método da medicina nuclear que consiste em você marcar as hemácias com um tecnécio. Ela é particularmente boa no sentido de que ela é extremamente sensível a identificar sangramentos muito pequenos, mais sensível até que a angiografia. Ela consegue identificar sangramentos maiores que 0,1 ml por minuto, tornando ela bem sensível. Mas como nem tudo são flores, ela possui também algumas desvantagens. Primeiramente, ela não pode ser utilizada como método de terapêutica. E ela, segundo a clínica médica, apresenta uma fraca localização do sangramento, o que seria ruim para você identificar a etiologia e planejar os próximos passos da terapêutica. Outro método é a enterografia por tomografia computadorizada e a enterografia por ressonância magnética. De forma análoga à cápsula endoscópica, elas são utilizadas nos casos quando se quer investigar hemorragia por causa obscura. Todavia, segundo a clínica médica, a cápsula endoscópica ela mostrou superior, no sentido que ela conseguiu identificar as lesões em pacientes que a enterografia não conseguiu. A enterografia por tomografia ela deu resultado negativo. Mas ainda assim, segundo a clínica médica ainda, ela é comumente usada, no caso lá, quando se interessa detectar estenoses, na avaliação do comprometimento transmural ou extramural da doença de Crohn, na identificação de pequenos tumores ou na identificação de fístulas. Perfeito. Vamos partir agora para o tratamento. Antes de qualquer coisa, algumas considerações iniciais. Primeiramente, para a gente considerar a melhor terapêutica a ser usada, a gente deve considerar alguns fatores, a exemplo da individualidade dos pacientes, o nível de hemorragia que eles apresentam, a etiologia do sangramento, scores clínicos preditivos para casos mais graves. Assim, a gente deve, levando em conta fatores como esses, a gente deve escolher a terapêutica mais adequada. Lembrar também que métodos específicos para o tratamento da HDB, eles só devem ser feitos quando a estabilização geral do paciente for feita, como eu já citei no início da minha apresentação. Lembrar também que parte considerável dos métodos diagnósticos, eles já apresentam embutidos em si, vamos dizer assim, uma opção terapêutica. Então, eu vou começar pelo tratamento endoscópico, porque, segundo Costa e colaboradores, ele é o método mais usado, ou, no mínimo, o mais recomendado hoje em dia, segundo Costa. E, segundo a OCI, e ainda segundo os ATERCA, ele é recomendado ser feito na presença dos estigmas de sangramento, como coágulos aderidos, vasos visíveis, hemorragia ativa, porque esses estigmas de sangramento eles são preditores de uma recorrência de hemorragia. Outro ponto positivo do tratamento endoscópico é a possibilidade, o fato de ele aparentemente ter menos taxas de complicação do que a arteriografia,
e também pelo fato de existirem vários artifícios, vamos dizer assim, que você pode usar durante esse tratamento endoscópico, como, por exemplo, os procedimentos térmicos. A exemplo da eletrocoagulação, a coagulação com laser, a termocoagulação ou plasma de argônio. Desses aí, Costa ele dá destaque ao plasma de argônio, porque ele diz que ele costuma ser eficiente em cerca de 97% dos casos. A gente também pode lançar mão de procedimentos de injeção para o tratamento endoscópico, como a injeção de adrenalina, o soro fisiológico, adesivos tissulares, etanolamina ou cola de fibrina, por exemplo. Além disso, a gente também tem a opção de lançar a mão de procedimentos mecânicos, como o hemoclip, o endoloop e as ligaduras elásticas. Passando agora para outra terapêutica, a terapêutica da arteriografia, como eu mencionei anteriormente, ela tem basicamente duas modalidades. A injeção de infusão de um vasoconstrictor, no caso a vasopressina, ou a embolização arterial. No caso da infusão de vasopressina, segundo a clínica médica da USP, ela deve ser iniciada assim que o ponto de sangramento seja identificado. E ela é eficiente ao diminuir o fluxo sanguíneo, a realização da hemostasia, porque ela promove uma vasoconstricção arterial associada a uma contração intestinal, diminuindo aí o fluxo sanguíneo. E ela deve ser feita no âmbito de dentro da UTI, devido ao risco de complicações que ela apresenta. Exemplo, hipoperfusão, isquemia periférica ou arritmias relacionadas à vasopressina. Apesar dela ter uma eficácia hemostática alta, em torno de 80%, segundo a clínica médica, ela não é tão utilizada assim, porque ela apresenta uma taxa de ressangramento alta, de 50%. Passando para outro método, embolização arterial. Essa embolização arterial ela é realizada por meio da injeção de substâncias não absorvíveis nos vasos acometidos. Essas substâncias não absorvíveis elas vão gerar uma oclusão e, posteriormente, uma reação inflamatória no local. E no caso da embolização superseletiva, além dela diminuir a mortalidade, ela também está associada a menores complicações, como a isquemia e o infarto mesentérico. Aqui, uma imagenzinha evidenciando, mostrando essa embolização superseletiva. Percebo aqui em A que existe um extravasamento de contraste aqui, mostrado pela seta vermelha. Em B, se opta fazer a embolização desse vaso aqui, como vocês podem ver o catetezinho indicado pela seta azul. Em C, se vê aí já começando a oclusão dos vasos, só dos samos acometidos, por meio de umas bolinhas de metal, umas micromolas que eles colocam lá para dar uma fechada aí no vaso. E em D, o aspecto final que fica depois da oclusão do vaso. Percebam que não há mais o extravasamento do contraste. Outra terapia que eu encontrei, que Costa e colaboradores eles citam, é a terapia com ferro. Ela consiste na reposição oral ou intravenosa de ferro, que ajuda justamente você manter as taxas de hemoglobina e, em alguns casos, ela pode até diminuir a necessidade de você realizar a transfusão sanguínea. Passando agora para o tratamento cirúrgico. Segundo a OCI e colaboradores, as pesquisas no âmbito do tratamento cirúrgico vêm diminuindo nos últimos anos, provavelmente devido ao maior sucesso de outras taxas, de outros métodos de terapêutica, como a colonoscopia ou a arteriografia. Esse tipo de tratamento ele é reservado em último caso. Por quê? Por causa das taxas de complicação e mortalidade que eles apresentam. Como vocês podem ver aqui, ainda segundo a OCI e os colaboradores, as taxas de complicação beiram a 60% e as de mortalidade de 16%, o que faz com que existam condições bem específicas, vamos dizer assim, para o tratamento cirúrgico. Segundo os ATERCA, e o Clínica Médica também confirma, assim como a OCI, o tratamento cirúrgico ele é usado basicamente quando você tem um sangramento muito significativo e persistente, que necessita da transfusão de mais de 6 concentrados de hemácia num período de 24 horas, ou no caso de uma hemorragia muito recorrente, que os outros métodos não consigam controlar. Como é que vai se dar essa cirurgia aí? Vai depender bastante da localização do sítio de sangramento. É por isso que, mesmo optando pela cirurgia, pela opção cirúrgica, a gente deve lançar mão de outros métodos diagnósticos, como a colonoscopia e a arteriografia,
no objetivo de tentar localizar esse sítio de sangramento. No caso do sítio de sangramento ser localizado, a gente vai optar por uma ressecção segmentar. Essa ressecção segmentar, no caso a colectomia segmentar, ela apresenta uma mortalidade menor do que se o sítio de sangramento não fosse localizado. No caso do sítio de sangramento não localizado, a opção terapêutica vai recair sobre uma colectomia subtotal. Essa colectomia subtotal ela apresenta uma taxa de mortalidade 2 vezes maior, 20%, do que a colectomia segmentar, que é apenas 10%. Contudo, a taxa de ressangramento na colectomia subtotal é menor do que na colectomia segmentar. Ainda assim, é preferível que você opte aí por localizar o sítio de sangramento para fazer essa ressecção segmentar e diminuir a mortalidade. Eu fiquei bastante dúvida se eu citava esse ponto, porque honestamente foi onde eu achei mais divergência entre fontes. O tratamento farmacológico. Eu achei algumas fontes que eles indicam tratamentos com anticoagulantes, antiagregantes plaquetários, até mesmo talidomida, por ser um agente angiogênico e necrose antitumoral, ou até mesmo tratamentos utilizando terapias hormonais, alguns autores defendiam. Porém, o Clínica Médica da USP, segunda edição, ele defende que o uso de drogas específicas para o tratamento da hemorragia digestiva baixa ainda permanece muito controverso. E eu decidi ir pela cabeça dele. Ele ainda diz que as drogas usadas para angiodisplasia, por exemplo, como os estrógenos, eles são ineficazes na vigência de sangramento e até mesmo não existem substrato suficiente que apoie o uso da octreodina no manejo da hemorragia digestiva baixa não relacionada à hipertensão portal. Se eu pudesse escolher um só slide para vocês saírem daqui aprendidos, com certeza seria esse slide aqui. Isso aqui é um fluxograma adaptado de Strait e colaboradores para a hemorragia digestiva baixa. Se vocês forem se aprofundar um pouco mais no assunto, vocês podem encontrar fluxogramas diferentes. O próprio Clínica Médica da USP, ele põe um fluxograma levemente diferente. Mas isso aqui de Strait, além de ser mais novo, um artigo mais recente, eu também achei o mais completinho e dá um belo resumo do que a gente viu hoje aqui no diagnóstico e tratamento. Então, vamos supor que você tenha um paciente aqui com a suspeita de hemorragia digestiva baixa. Caso ele seja hemodinamicamente instável, lembre-se, o primeiro exame é uma endoscopia digestiva alta, obviamente após a estabilização do paciente. Agora, caso o paciente com hematoquesia grave, seja com a suspeita de HDB, seja hemodinamicamente estável, o primeiro exame, nós vamos mostrar a mão de uma colonoscopia. Caso a colonoscopia o sangramento seja identificado, perfeito, partimos para o tratamento. Caso não seja identificada, no caso da colonoscopia, se for um episódio isolado, eu me esqueci de falar, mas episódios isolados, normalmente eles tendem a se curar, vamos dizer assim, sozinhos, a conduta vai ser expectante. Agora, caso não seja um episódio limitado, caso não seja um episódio isolado, e a segunda terapêutica, lembre-se, no paciente hemodinamicamente estável, depois da colonoscopia, vai ser a endoscopia digestiva alta. Caso ela não seja diagnóstica, lembrando, colonoscopia e endoscopia não diagnósticas, partimos para a avaliação de fontes no sangramento no intestino delgado, como, por exemplo, a gente pode lançar mão, por exemplo, de uma enteroscopia ou de uma cápsula endoscópica. No caso da EDA, como é que a gente faz? A fonte de sangramento não foi identificada. O que é que a gente faz? Se o sangramento persistir, lembre-se, angiografia. Por quê? Porque a angiografia ela precisa desse sangramento ativo para poder ser diagnóstica, e a colonoscopia ela tem a sua eficácia, segundo a clínica médica, diminuída da presença de sangramentos muito volumosos. Então, caso o sangramento não persistir, vamos para uma colonoscopia, caso persistir, uma angiografia. Caso uma das duas seja diagnóstico, perfeito, partimos para o tratamento. Caso a colonoscopia não seja identificada, mesma coisa nesse segundo caso aqui. Endoscopia não diagnóstica, colonoscopia não diagnóstica, eu lembro do que eu falei na enteroscopia, a gente parte para a avaliação de um sangramento no intestino delgado. Caso a angiografia, a fonte de sangramento não seja identificada, aí a gente também considera outros exames, como, por exemplo, a enteroscopia. Caso a enteroscopia seja diagnóstica, perfeito, partimos para o tratamento. Caso não, se o sangramento persistir, aí a gente parte ainda para outros exames aí complementares, como a laparotomia, a laparoscopia ou a cintilografia. Caso o sangramento não persistir, aí a gente trata clinicamente de acordo com a necessidade, com a reposição de ferro ou a terapia antiangiogênica. E repetir a endoscopia se o sangramento se houver recidivas do sangramento.
Pois bem, galera, era isso que eu tinha para falar para vocês. Aqui foram as minhas fontes. Caso tenha alguma dúvida, questão, crítica ou sugestão, por favor, eu sou todo ouvidos.